Hoy empezamos a hablar de ciencia de una forma diversa a lo usual. Não precisa se preocupar porque nós do programa Tome Ciência vamos continuar conversando com você em português. Os nossos irmãos argentinos é que vão poder passar a contar dentro de pouco tempo com a versão em espanhol da Ciência Hoje, a revista de divulgação científica da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O vice-presidente da SBPC, Enio Candotti, esteve em Buenos Aires acertando os detalhes para a efetivação lá da forma séria e atraente de se divulgar as conquistas científicas. No Brasil, não são poucas as experiências que buscam tornar a ciência atraente para todos. Por favor, mexa. Com esse lema, o Museu Ciência Viva, criado em 1983 por um grupo de pesquisadores, está revolucionando os conceitos de museu e de ciência. A conhecida placa Favor Não Mexer, comum nos museus tradicionais, foi abolida no Ciência Viva. O que atrai crianças e adultos ao imenso galpão da Tijuca, zona norte do Rio, é a curiosidade expressa em cada rosto presente. A grande vantagem deste tipo de aprendizado é que o visitante descobre, por si mesmo, o porquê das coisas. A ciência deixa de ser uma matéria chata e decorada e torna-se um desafio à capacidade de raciocínio de cada pessoa. Dentro desse espírito, várias experiências são montadas no museu. Algumas, como a mala maluca, são inventos brasileiros. O professor de física Robson Coutinho e o gari Alcides Gonzaga criaram essa mala. O objetivo é demonstrar o princípio do girescópio, ou seja, que uma roda girando resiste à mudança de direção. O menino Andrew, de apenas 8 anos, está tentando rodar a mala e não está conseguindo. Está com muita dificuldade de dar a volta na mala. Está difícil? É muito difícil, é duro, mas muito duro e pesado. Então vamos saber o que tem dentro? Vamos. Ai, eu acho que eu já sei. Uma rodinha. O que você acha que tem dentro? Uma roda. Então vamos ver se é isso mesmo. Ô Robson, o que é isso aqui dentro e para que serve? Bem, isso daí mostra o princípio de giroscópios. Que você tem uma roda girando, e você mostra que uma roda girando, ela resiste, tá, à mudança de direção. O mesmo princípio que ocorre numa bicicleta, né? Andrew, então é difícil mudar a direção de uma roda? É. Você conseguiria fazer isso com a bicicleta? Eu? Não. Não? Por quê? É difícil. Agora o Robson Coutinho vai entregar a mala com a roda parada pro menino Andrew. Ah, o Andrew agora tá rodando bem mais fácil a mala. Andrew, tá mais fácil agora? Tá mais fácil. Você sabe por quê? Porque não tá girando a roda. Todos os princípios da ciência são demonstrados na prática, como a propagação das ondas. O visitante é convidado a colocar o braço em uma pequena cama ondulatória, feita de varas de mesmo tamanho, presas entre si por cordas e acionadas por uma manivela. A pessoa sente no próprio corpo o movimento da onda e aprende os conceitos físicos sobre o fenômeno. A propagação do som é descoberta com a troca de gracejos. Um visitante fica em frente ao prato de uma antena parabólica, distante do outro visitante, que faz o mesmo. Por mais baixo que eles falem, ouve-se a conversa do outro lado. Aqui nesse espelho, o menino Stefan, de 9 anos, vai ter experiência de percepção visual. Ele vai saber exatamente a diferença entre ver e enxergar. O visitante encosta o nariz no meio de 2 espelhos colocados em forma de V. O olhar é fixado na imagem refletida nos espelhos de uma outra pessoa sentada à esquerda. O visitante mexe o braço direito. Por mais que seu olhar se fixe na imagem da pessoa parada, é a imagem do braço em movimento que predomina. Stefan, o que foi que aconteceu? Ele sumiu e depois apareceu de novo. Ana, por que isso acontece? Isso acontece porque
O ver é diferente do enxergar. Então você vê com os olhos, mas você enxerga não só com os olhos, como com o cérebro. Ele aqui estava vendo aquela pessoa, com o olho esquerdo. Quando ele passou a mão do lado direito, ele desviou a atenção da pessoa e a pessoa desapareceu. Isso se dá a nível de percepção cerebral, tá? Então, muitas vezes você anda na rua, a pessoa passa por você e você não vê ela. Então é a diferença de você ver e enxergar. Além de participar das experiências, o visitante também tem a oportunidade de assistir a peças teatrais. O grupo de teatro Mambembe Tá na Rua vem acompanhando Ciência Viva há 3 anos. Com muita magia, eles provam que ciência também é arte, sempre integrando as duas atividades. Por exemplo, quando Ciência Viva monta as experiências sobre astronomia, o Tá na Rua apresenta a peça Galileu Galilei, de Bertold Brecht, que conta a história da perseguição de um grande cientista. Vamos apresentar os nossos companheiros de trabalho. Em primeiro lugar, o Sandro Valério. Amir, como é que é essa relação ciência-teatro? A tendência é transformar a ciência numa coisa difícil, insuportável, trabalhosa, sem prazer. E o Espaço Ciência Viva coloca a possibilidade, revela a possibilidade experimental, lúdica, simples, popular da ciência. E nós com o teatro também, com Tá na Rua, nós tentamos também transformar o teatro numa coisa sem mistério, cheio de magia, como a ciência é cheia de magia, mas com pouquíssimos mistérios. Quer dizer, o conhecimento está ao alcance de todos. O que elimina o mistério é o conhecimento. Agora, a magia não desaparece nunca, porque a possibilidade de transformar as coisas, de conhecer, de perceber, de ler profundamente a natureza à nossa volta, esse é um direito de todos nós, uma possibilidade de qualquer um de nós como seres humanos. E essa é a coisa importante da relação do Tá na Rua com a ciência, do teatro com a ciência e da ciência com a arte. Mas qual a importância do teatro junto com tudo isso aqui que acontece da ciência? Nesse mundo ninguém é espectador, todo mundo é ator. E para nós, o que queremos retomar esse moto é dizer, nesse mundo ninguém é espectador, todo mundo é cientista. Queremos que as pessoas possam, através do nosso trabalho, sentir que são capazes de ser cientistas, que ser cientista não é ser um ser excepcional, como ser ator não é ser um ser excepcional tampouco. E o espaço para se divulgar a ciência não precisa sequer ser fechado ou pré-determinado. A prova foi a experiência do Museu Vai à Praia, realizado no último verão pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, no Rio, e que será retomado em janeiro e fevereiro do próximo ano. O sucesso do verão passado foi absoluto e a intenção é repetir. Apesar de inusitada, a escolha se deu também por motivos científicos. A praia é um local que permite a observação de enorme variedade de fenômenos naturais, como o movimento aparente do Sol ou o movimento das ondas. Explicados através de kits preparados pelo museu, estes fenômenos se tornam fáceis de serem entendidos. Assim, por exemplo, este aquecedor solar serve para demonstrar como a energia do Sol pode ser usada para aquecer a água. Ou os discos de Newton, estes discos coloridos que fazem não apenas as crianças rirem, como também permitem que se observe a composição da luz branca. Um dos kits que fez o maior sucesso no último verão foi esta cuba de ondas. É uma simples caixa de vidro que expõe as propriedades das ondas, reflexão, refração e interferência. E explica também por que as ondas quebram na praia. A gente tem 2 fatores que são basicamente responsáveis pela formação de ondas. São a interferência do campo gravitacional da Lua, tá? E ventos. E há também outros fatores, tipo temperatura e variação de pressão em determinados pontos do globo, tá? Bom, a interferência do campo gravitacional é que ele acaba gerando uma perturbação na água e já os ventos ele vai dar direção. Além do topless, o verão carioca volta em 88 com estes novos tipos de musas e musos, os 10 monitores do projeto, todos estudantes de física e astronomia. Para esta diferente garota de Ipanema, a graça é mostrar que a ciência está ao alcance de todos.
cor, o som, as ondas do mar. Elas percebem, elas vivem com isso, mas não tem nenhuma curiosidade em saber o porquê que isso acontece. E é muito simples, né? Como a gente pode ver aqui, a utilização do aquecedor solar, por exemplo, é um negócio que todo mundo, a quantidade de sol que bate no nosso hemisfério é enorme, né? A gente tem verão quase o ano todo, sol intenso, e quase não é aproveitado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Semana passada, a divulgação de uma tese da historiadora paulista Maria Luísa Tutti Carneiro causou uma grande confusão. Ela participava de um seminário da Federação Israelita e provou com documentos que o chanceler Oswaldo Aranha havia executado uma política contra os judeus no Brasil. E justamente Oswaldo Aranha, que é o homem louvado pelos judeus de todo o Brasil por ter sido quem comandou a Assembleia da ONU de criação do Estado de Israel. Como se vê, a questão de uma cientista social influindo no real, causando confusão no real. Mas nós estamos com uma outra cientista social, a Lúcia Lippe de Oliveira, que vem nos dizer como é que é isso. Como é que é essa história da ciência social conseguir mexer no real? Bom, eu diria que a ciência social estuda o homem, né? Estuda as formas com que os homens agem, pensam e interpretam a sua própria vida. Então, há determinadas pesquisas sobre a forma como o homem já interpretou, já elaborou seu pensamento, que podem agir sobre a realidade. Quer dizer, uma das formas do homem pensar sobre o seu mundo é, de um lado, a parte crítica, né? E de outro lado, vamos dizer assim, a parte dos seus sonhos, a utopia. Então, o pensar do homem realmente age sobre o real. Age tanto no sentido de demover, de combater um determinado mundo, quanto de construir um novo mundo. E a ciência social analisa exatamente isso. Ele também é objeto do mundo humano que estuda. Mas veja o seguinte, você falou em utopia, nós estamos cheios dela, tal como os judeus que se surpreenderam com uma nova versão. O Brasil nunca teve racismo, Pedro Álvares Cabral chegou por acaso, né, da calmaria. Por que que as versões variam tanto na questão da ciência social? Olha, eu acho que a ciência social deve examinar as versões que o homem brasileiro produz sobre a sua sociedade, né? Não cabe à ciência social criar versões, e sim interpretar e compreender as versões criadas pelo homem brasileiro. Então, eu acho que cabe à ciência social interpretar, por exemplo, por que que um mito como a democracia racial no Brasil foi criada e perdurou e perdura tanto tempo. Quer dizer, esse é o papel da ciência social. No caso, a história dos vencedores sendo feita? A história dos vencedores e a história dos vencidos. Eu acho que essa dicotomia não é exatamente o que deve guiar a preocupação da ciência social, tá? Eu acho que a ciência social, entre outras coisas, trabalha com os documentos, tá? Eu acho que esse caso que você citou tem, entre outras razões, a descoberta ou a localização de documentos até então não mexidos, tá? Então, a nova versão pode advir tanto de se lidar com documentos até então não usados, não manuseados, não interpretados, quanto a questão de você ter perguntas novas. Eu acho que a cada tempo, a cada momento, as perguntas que nós fazemos à história, as perguntas são distintas. Portanto, nós teremos respostas distintas. Bem, eu vou te fazer uma pergunta um pouco distinta também. O aspecto da ciência social ter uma interferência, uma possível interferência no real, é que faz com que essa ciência social, às vezes, seja olhada como uma coisa não científica. Há uma certa divisão, né? Ciência exata, ciência social. Como é que é isso? Eu acho que a ciência social, vamos dizer assim, está interpretando e lidando com o homem, e o homem enquanto não ser natural, né? Não é um homem biológico que a ciência social está lidando. Está lidando com o homem histórico, o homem que tem crenças, que tem valores, e essas crenças e esses valores mudam, tá? Então, é um conhecimento sobre o mundo humano que tem limites e que tem versões, tá? A questão agora dos 50 anos da Era Vargas, que acarretou toda essa discussão até sobre Oswaldo Aranha. No caso desse estudo, 50 anos, datas redondas, por que que essas datas é que trazem de volta determinados assuntos? Eu acho que a data, os centenários, né, essas são ocasiões em que se repensa o passado, né?
E eu acho que elas valem não no sentido de comemorar, mas no sentido de analisar um tempo passado. E esses 50 anos da Revolução do Estado Novo têm servido para repensar esse período autoritário da vida brasileira. Quer dizer, nós estamos também saindo de um outro período autoritário e interessa aos cidadãos brasileiros, às pessoas interessadas no assunto, e repensar os anos do Estado Novo em comparação aos anos de 64 no Brasil. Eu acho que é essa motivação que tem levado inúmeras pessoas a discutir e assistir discussões em torno dos 50 anos do Estado Novo. O cientista brasileiro Hélio Gelli Pereira recebeu esta semana em Paris o prêmio de microbiologia Juan Finlay concedido pela Unesco. O trabalho de Hélio na Fiocruz está relacionado ao combate às doenças contagiosas. O prêmio para a Fiocruz vem no momento certo. A notícia do isolamento do vírus da AIDS demonstra o avanço que essa instituição vem conseguindo em pesquisas na área de saúde pública. Ao isolar o vírus da AIDS no Brasil, damos mais um passo no combate a esta doença que entre nós assume um dos maiores índices do mundo. No projeto Ciência às 6 horas em Recife, no lugar de uma palestra, um debate sobre as zonas de processamento de exportações. As vantagens ou desvantagens para a tecnologia deverão ser abordadas pelo superintendente do CNPq no Nordeste, Abraão Fixo. O local é o auditório da Biblioteca Pública Estadual, sempre às quintas-feiras. Começa segunda-feira, em Porto Alegre, o seminário Empresa Nacional e Química Fina, uma promoção da Associação Brasileira de Química. O encontro só termina na quarta-feira, sempre no Hotel Plaza San Rafael. Na terça-feira, no Copacabana Palace, aqui no Rio, começa às 7 da noite o Simpósio Internacional de Fisiologia, Bioquímica e Controle de Insetos. Durante 3 dias, cientistas do mundo todo vão apresentar teses e pesquisas. Entre elas, a do pesquisador Eloy Garcia, um dos organizadores do encontro. O Brasil, através da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, está entre os primeiros na corrida por um novo inseticida biodegradável. O pesquisador Eloy Garcia está desenvolvendo uma pesquisa com a azadiractina, substância encontrada numa árvore brasileira de nome cinamomo. O objetivo da pesquisa é desenvolver um inseticida que combate o barbeiro, inseto transmissor do mal de Chagas. Eloy Garcia, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, está trabalhando na 4ª geração de inseticidas, ou seja, junto com outros 2 países, Alemanha e Estados Unidos, ele está procurando um novo inseticida, já que os existentes não são tão seguros. Eloy, o que é essa 4ª geração de inseticidas? A estratégia da 4ª geração de inseticida é o uso de produtos naturais, de plantas, que tem atividade de anti-hormônios de insetos. Na realidade, o inseto, para se desenvolver e reproduzir, necessita de hormônios. E essas drogas obtidas de plantas inibem a secreção desses hormônios, inibindo assim o processo de crescimento e reprodução dos insetos. 90% dos seres vivos existentes no planeta, incluindo vegetais, são insetos. Levando-se em consideração que os insetos são transmissores de doenças, esse fato é preocupante. Por isso, há muitos anos que o homem vem buscando algo eficaz no combate aos insetos nocivos. Do arsênico ao DDT, muito se tentou. Os insetos acabam sempre criando resistência orgânica ao inimigo. Em 1976, foi descoberto o poder da azadiractina, um potente anti-hormônio da muda do inseto, que impede o seu desenvolvimento. Iniciava-se a 4ª geração de inseticidas, biodegradáveis e naturais. A ideia básica também é que o Brasil é um país tropical, cheio de plantas que são resistentes a pragas. A ideia básica é nós explorarmos essas plantas para saber que tipo de substância que essas plantas possuem e usarmos esses compostos para combate a insetos. Através de um sistema artificial de alimentação, os barbeiros sugam durante 15 minutos sangue anticoagulante. Rapidamente, eles incham, pois sugaram de 10 a 12 vezes o seu peso. Os barbeiros são infectados pela azadiractina e ficam em observação por vários dias. Alguns, com menos sorte, são decapitados. O barbeiro é um inseto que não morre pela cabeça. O objetivo da decapitação é saber se a substância estudada age só no cérebro ou em outras glândulas do corpo.
caso haja só no cérebro, não serve como inseticida, pois o resto do corpo do barbeiro se desenvolverá e transmitirá o mal de Chagas. Agora, até a industrialização de um provável inseticida, o caminho a percorrer é longo, não é isso? As indústrias, tanto nacional como as multinacionais, têm interesse sempre nas coisas que prometem, nas coisas para o futuro. E eles, várias indústrias dessas, têm entrado em contato comigo para saber a tecnologia e eu tenho exposto que o nosso problema maior no momento não é nem conhecer a droga, nem como a droga age, e sim a produção dessa droga em larga escala. Nós estamos, nesse momento, então, esperando que a biotecnologia venha nos socorrer nesse assunto. Em qualquer parte do mundo, Stevie Wonder não precisa de apresentação. Sua música é seu cartão de visita e suas realizações são ajudadas pela tecnologia. Cada vez que a tecnologia avança um passo, ela estimula as pessoas e encoraja outras a atingir um outro nível depois. A gente pode usar todos os sentidos da imaginação para criar coisas que antes só podiam ser apenas imaginadas. Este consagrado músico aproveita tudo que a tecnologia pode oferecer. Ele grava em 32 pistas ou canais digitais e cria mentalmente as imagens de suas videomúsicas. Mas visualizar é muito diferente de realizar. Os avanços atuais da produção exigem que o artista seja capaz de programar, interpretar os controles e reagir às luzes. E isso representa um obstáculo ao músico cego. Esta máquina, por exemplo, funciona com informações luminosas. Cada sinal representa algo diferente. Não se pode saber o que ocorre só com o contato dos botões. Bob Brailov é o especialista de computador. Ele o adapta ao mundo musical de Stevie Wonder, tornando-o tão acessível quanto o alfabeto Braille ou a fala sintetizada. A ideia é dar a ele a facilidade de usar o aparelho como uma pessoa normal que enxerga, dirigindo toda essa informação a um outro meio que não seja a luz. A máquina Versa Braille é uma máquina de escrever em Braille que dá as notas em 6 células. O rastreador óptico Kurzweil armazena a informação escrita. Dispositivos de voz sintética como esta máquina DeckTalk dão a Wonder o registro verbal e escrito num cassete e no papel. If you don't write a song, all of your equipment will self-destruct. Eu não gosto de pedir sempre a uma pessoa que procure um número para mim. Nem quero levar comigo um livro do tamanho de um guia telefônico em Braille. Agora, Brailov está procurando ligar máquinas que traduzam a fala e os sinais Braille em instrumentos musicais, dando ao Wonder a liberdade para criar sozinho o que faz atualmente com a ajuda de outros. Então ele pergunta à máquina o que está no mostrador. Ela informa que é 144.8. Funciona para mim de várias maneiras, com a leitura ou se quero escrever a informação. Se eu quiser aprender um script, seja o que for, para mim é lucro. Me dá uma flexibilidade que eu nunca tive antes. O governo brasileiro anunciou esta semana que deve assinar o Protocolo de Montreal, que prevê a limitação gradativa da produção de substâncias destruidoras da camada de ozônio na atmosfera terrestre. Coincidência ou não, a possível adesão brasileira se dá na semana em que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, precisa vir a público para afirmar que o buraco na camada de ozônio não atinge o Brasil
como havia sido divulgado a partir da entrevista da ministra do Meio Ambiente da Suécia. Como se vê, a notícia já preocupa o mundo inteiro e não é para menos. Esse é um dos maiores inimigos do homem. Se você acha inofensível usar sprays no seu dia a dia, saiba que eles são os responsáveis pela destruição da camada de ozônio da atmosfera que protege a Terra dos raios ultravioletas. Outros inimigos que também fazem parte do cotidiano do homem ajudam nesse processo, como os gases artificiais encontrados em alguns refrigerantes e sistemas de refrigeração. Assim, a notícia de que um buraco de ozônio vem crescendo assustadoramente nos últimos meses levou um grupo de cientistas a se reunir no Canadá para definir formas de combater este processo. Eles concluíram que é fundamental reduzir, até o ano 2000, pela metade a produção de propelentes fluoclorados. As primeiras descobertas sobre o efeito desses gases na camada de ozônio aconteceram a partir de pesquisas realizadas no Polo Sul. Lá, a destruição do ozônio é maior devido às baixas temperaturas. Todo o processo de deterioração ficou registrado em filmes da NASA. Neste, produzido em 1979, podemos observar em azul claro o desgaste da camada de ozônio. Apenas 3 anos depois, já é possível observar, nesta parte rosa, o primeiro buraco. Em 1985, esse buraco havia atingido uma dimensão equivalente ao território dos Estados Unidos. Se nada for feito, advertem os cientistas que as consequências podem ser terríveis. Caso os buracos continuem crescendo a ponto de destruir a camada de ozônio, os primeiros efeitos se fariam sentir sobre o próprio homem. Aumentariam os casos de câncer de pele. Pior, no entanto, é o que aconteceria com o ecossistema terrestre. A temperatura da Terra aumentaria, causando descongelamentos das camadas polares de gelo. O Sol, fonte de toda a vida, se transformaria em fonte de destruição. O perigo do buraco do ozônio, no caso brasileiro, é ainda maior. Como vimos, a falta de proteção aos raios solares, especialmente a radiação ultravioleta, pode produzir a morte de micro-organismos e até câncer de pele. E é muito fácil se supor o que pode vir a acontecer com a nossa população exposta ao sol durante pelo menos 9 meses por ano. Isso sem falar nos prejuízos incalculáveis para a flora e a fauna, com consequências diretas, inclusive na produção de alimentos. Certamente foi pensando nisso tudo que o físico Volker Kirchhoff, do INPE, resolveu denunciar esta semana a falta de interesse do governo em investir nos estudos sobre ozônio. No laboratório que ele dirige, apenas 10 pessoas se dedicam ao estudo do assunto. Um assunto que pode chegar a consequências catastróficas daqui a 10 ou 20 anos, a menos que a gente comece já a tomar providências.